Bom dia a todos. Tudo bem com você? Deixa eu abrir o livro da vida. Eu estava na intercessão a semana passada e o Carlinhos falou assim: a igreja precisa abrir o livro da vida. Amém, querido? Você está bem? Você está feliz? Está contente? Amém. Está mesmo? Está passando por lutas? Se você está passando por lutas, fica à vontade, pode falar. Faz parte, né? Faz parte, na vida faz parte a gente passar tanto pelo vale quanto pelo monte, não é assim? A vida é uma montanha russa. O grande desafio é eu ficar estéril, é eu ficar perseverante no vale ou no monte. Esse é o grande desafio. Porque Deus, ele é tanto Deus de vale, como Deus de monte. Ele é o Emmanuel, ele vai estar com você em todos os momentos. E é isso que faz toda a diferença. Quando eu passar pelo vale, ele é meu pastor. Ele tem uma vara que me dá direção e um cajado que me consola. Quando eu estiver lá no monte, ele também é meu pastor. Ele fala: cuidado com o monte, filho. O monte é muito bom, né? Mas tenha cuidado com o monte. Todo mundo quer viver no monte. E se a gente pregar só pregação do monte, rapaz, é o que o povo quer escutar. Mas não dá para deixar de falar que existe também os vales. E a porta, ela é estreita e ela é apertada. Só existe uma porta, que é Jesus. Nós precisamos passar por ela. Amém. Nós precisamos entrar por essa porta. Não é assim? Tenho pensado essa semana a respeito dessas bem-aventuranças. Provavelmente hoje é a última mensagem que a gente vai estar falando sobre isso. E eu perguntei para mim: Marciano, o que isso tem mudado na tua vida? Aonde é que isso tem mexido com você? Por que Jesus, no começo do ministério dele, ele já não enche as pessoas com o Espírito Santo para depois fazer a obra? Ele enche as pessoas de fundamento, de palavra. Para depois, quando o Espírito Santo viesse, fundamentados na palavra e poder, aí a igreja estava pronta para caminhar. Mas Jesus estava preparando, ensinando princípios de reino de Deus. Princípios de reino de Deus. Porque para mim me tornar um cidadão, eu preciso conhecer as leis. Quem é cidadão americano? Levanta a mão. Pode levantar a mão? Levanta com força. Pela graça eu sou. Fala. Quem deseja ser? Aí, se Deus fez na vida do teu irmão, que não é diferente de você, por que não pode fazer no seu? Né? Mas quando você vai fazer a cidadania, antes de fazer a cidadania, o juramento da bandeira, você tem que estudar, tem que conhecer a cultura, a história dos Estados Unidos. Saber como esse país se tornou um país. Não era um país, ele foi fundado, em um momento ele se tornou um país. Isso faz parte da história, isso faz parte da cultura. Você precisa aprender a cultura, você precisa aprender as leis, ou não precisa? Para depois ter o benefício de se tornar um cidadão americano. Aí tem o benefício. Todos nós queremos o benefício das bem-aventuranças. Quem não quer ser feliz? Tem uma meia dúzia que quer. Você quer ser feliz? Amém. Todos nós queremos. Todos nós. Parece que a felicidade se tornou uma busca do homem. Todos nós queremos a felicidade. Mas a felicidade é consequência. Fala, a felicidade é consequência de algo. Consequência de algo. E Jesus, no meio... Esse povo está vivendo uma crise, sabe a pindaíba? Aquela pindaíba que não tem para onde correr? Se ficar, o bicho pega, e o Império Romano pegava mesmo. E se correr, o Império Romano pegava e trazia de volta. Eles estavam vivendo isso daí. Não tinha mais esperança. Não havia esperança para eles. E Jesus chega pregando esperança. Um novo estilo de vida. Prometendo um reino. Prometendo aquilo que essas pessoas olhavam para aquelas circunstâncias e falavam assim: não é possível isso acontecer. É possível acontecer. E hoje eu quero falar sobre a última bem-aventurança, que é perseguidos.
Romanos 5:12, a partir do verso 10, 11, 12, praticamente é uma coisa só. Então eu escolhi o verso 12 como texto base para a gente poder caminhar por aqui. O verso 12 fala assim: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa onde? Nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A gente não vai ter recompensa aqui na terra? Possivelmente sim. Possivelmente Deus nos dará algumas coisas aqui na terra. Mas a maior recompensa que o homem tem não é aqui nessa terra. Você está nessa terra de passagem. O problema é Jesus estava ensinando para esse povo que eles precisavam mudar a natureza deles para poder ter o benefício dessa nova natureza. Se eu não mudar a natureza, eu não vou conseguir ter o benefício da nova natureza. Por que é tão difícil para a gente praticar as coisas boas? Pelo menos eu, naturalmente, não pratico as coisas boas. Provavelmente você é diferente, né? Já caminhou mais, já cresceu. Mas eu tenho dificuldade em fazer coisas boas. Por quê? Porque a minha natureza, ela é ruim. Fala, minha natureza, ela é má. Ela é má. Então, para uma natureza má fazer coisas boas não é natural. É sobrenatural. E Jesus estava ensinando para esse povo: vocês querem ser felizes? Vocês precisam mudar a natureza de vocês. E olha, é uma mudança muito grande. Mudar não é fácil. Tem coisas que eu me pego fazendo ainda, depois de conhecer. Você conhece a Bíblia? Um pouco, conheço um pouco. Se for cobrança, não atende agora. Mas tem coisas que eu me pego fazendo ainda por causa da minha natureza. Tem uma natureza que ela está aí, ela está do lado. Se você falar good morning, ou você chamar ela, eis-me aqui, estou aqui para te servir. Né? O que eu posso estragar? Ser bem-aventurado significa estar plenamente satisfeito. Essa satisfação não é resultado de circunstâncias favoráveis na vida, mas por sermos habitação do Espírito Santo de Deus. A prática das bem-aventuranças nos levarão a desenvolver um espírito excelente. As bem-aventuranças já são um espírito excelente. E como que eu posso desenvolver um espírito excelente? Praticando essas coisas. Jesus está trazendo princípios e que depois ele vai aprofundando. Você vai saindo do capítulo 5, você vai ver Jesus estabelecendo esses princípios que ele coloca no capítulo 5. E a palavra, ela vai dando esse alicerce. Tá certo? Por que eu preciso entender os princípios? Porque quando eu vivo os princípios, eu recebo o benefício do princípio. Quando eu quebro o princípio, eu também sofro a causa da quebra do princípio. Todo conflito ele é gerado porque um princípio foi quebrado. O homem quebrou um princípio que se tornou um fundamento grande lá no Éden. Ele desobedeceu a Deus. E porque ele desobedeceu a Deus, ele gerou um conflito de relacionamento. E a partir desse momento, ele começou a multiplicar esse conflito. E até hoje, nós vivemos o efeito dessa quebra de princípio. Então, quando o homem volta a obedecer a Deus, quando o homem volta a ser obediente a Deus, ele começa a receber o benefício da obediência. Amém. Papai e a mamãe falam para o filho: se você obedecer, tarará, tarará, tarará. E se desobedecer, a recompensa é a mesma? Não. Quem vive os princípios do reino sabe que será abençoado. O primeiro princípio: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é uma condição para receber o reino dos céus. Isso significa, de maneira prática, uma profunda humildade e dependência de Deus. Segundo princípio: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Naturalmente choramos quando perdemos algo de valor. Jesus está nos ensinando a chorar por aquilo que roubou o nosso valor.
É raro alguém chegar para você chorando, quebrantado, e falar assim, eu sou um pecador. Eu errei de novo nessa circunstância. Quando isso acontecer, não se assuste, está diante de um discípulo. As coisas que supostamente elas precisam ser o natural, elas se tornaram coisas excepcionais. As pessoas choravam pela condição que elas se encontravam. E a condição que elas se encontravam, esse povo se encontrava, era consequência da própria desobediência. Muitas vezes nós choramos a consequência da desobediência. E não queremos chorar para obedecer, para ter um coração obediente. E Jesus está falando, se você tiver esse coração, jamais vai faltar consolo na sua vida. Amém. Terceiro princípio, bem-aventurados os mansos. Fala, Deus está falando comigo. Porque eles herdarão. Os mansos são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Mansidão é força controlada. Quarto princípio, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Quando você às vezes passa o dia sem comer e vai comer só no final do dia, você está com aquela fome de leão. Quando você começa a comer, você fala assim, meu Deus, de onde saiu essa criatura? Né? E depois de você praticar esporte, ou no trabalho mesmo, que você tem sabe aquela sede? Que você quer uma água com limão, com gelo? Tinha uma propaganda antiga, provoque a sede até não aguentar mais. Depois, só quem riu é que passou 200. Jesus está falando assim, essa sede, porque esse povo vivia num clima muito quente. E esse povo, constantemente, eles tinham sede. Eles sabiam o que era viver no deserto. E eles sabiam também o que é ter sede. E Jesus fala assim, se vocês tiverem sede e fome da minha justiça, vocês vão ser saciados. Amém. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Quinto princípio, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, sexto princípio, bem-aventurados que têm um coração limpo. Fala, é comigo mesmo que Deus está falando. Pois eles verão a Deus. Sétimo princípio, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que você é chamado e considerado por Deus como seu filho? Porque você é um pacificador. O pacificador, ele ama a paz. Ele é alguém que luta. Ele não quer viver em um ambiente de conflito. É muito ruim viver em um ambiente de conflito. Por que você fala isso? Porque eu sei que é muito ruim. Então, o pacificador, ele promove a paz, seja no casamento, seja na igreja, seja no trabalho. O pacificador, ele não tem prazer em viver em um ambiente de conflito. Ele ama a paz. Porque ele ama a paz, ele quer viver em paz. E por isso ele promove a paz. Ele é um apaziguador de conflitos. Amém? Jesus veio fazer isso. Ele veio apaziguar um conflito que havia entre o homem e entre Deus. Amém. E Isaías fala que ele é o príncipe da paz. Oitavo princípio, é o que nós vamos falar hoje. Mateus 5,12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa, onde? Nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Jonas estava cantando aqui, se você é um profeta, e se você é um profeta, não quer ser perseguido, sabe o que você tem que fazer? Ficar de boca calada. Ficar de boca fechada, ninguém vai te perseguir. Sou um profeta de Jesus, o que você está fazendo? Nada, estou quietinho na minha. Não mexe comigo que, estou quietinho. Ninguém vai te perseguir se você for um profeta de boca fechada. Os profetas que foram perseguidos foram aqueles que, pela verdade que eles anunciavam, incomodavam. Se a igreja não incomoda ninguém, provavelmente ela é uma profeta de boca fechada. Então, se você quiser viver piamente o evangelho do reino, provavelmente, e Jesus já alertou antes, que nós iremos passar por
Perseguições. Perseguiram, no original, é dioko. Essa palavra é formada de dois radicais. O primeiro é diná, é D-I-N-A-H, que significa alguém cujo nome não é importante mencionar. O segundo é diaco, de diácono, que significa alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e necessitados. É um garçom, alguém que serve comida e bebida. O dioko é um servo que sofre perseguição por viver como um justo. Segundo Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a primeira coisa que eu quero falar é, existe uma perseguição que nós precisamos evitar, que é a perseguição que nós causamos. Devemos fugir do padrão desse mundo. Muitas vezes você fala assim, mas por que isso está acontecendo? Porque é uma perseguição que ela é provocada. Eu mesmo provoco uma perseguição para mim mesmo. E nós vivemos em um momento, lá há 2000 anos antes, o apóstolo Paulo trabalha isso com a igreja de Roma, porque eles precisavam, agora que Cristo chegou, agora que Cristo estava atuando, eles não deviam mais viver como eles viviam antes. Porque o mundo ele coloca você dentro de uma forma de pensar, de agir e de falar, de vestir. É ou não é? Quer botar botox em você, quer botar cabelo em você, quer fazer um monte de coisa. Quer ou não quer? Quer. Você tem alguma coisa contra? Não, de maneira alguma. Fica tranquilo. Mas é a pressão que nós exercemos. Os nossos filhos na escola. Eles exercem uma pressão que você não faz ideia. Aí se ele chegar em casa, aí você pergunta para ele, how are you doing, my friend? I'm good, daddy. E você let it go? Essa pressão, com o tempo, ela vai dando forma. No pensar, no falar e no agir. Romanos 12, 2, a parte A, fala assim, não tomeis a forma deste mundo, deste século. É um sistema. You gotta talk the same way I talk. Lá no mundo ensina a namorar cedo, na escola. É isso ou não é? Look at me, look at me. Levanta a cabecinha, se está dormindo pode acordar. Give me 2 minutes. Did you kiss already somebody? How old are you? 15? You don't kiss anybody yet? Come on now. You gotta taste it. If you wanna buy it, you gotta try it first. You understand what I say or not? My broken English is clear? Use this. It's gonna make you feel good. One time, just one time. If you don't like it, you don't have to use anymore. Just open the door. How old are you? 16, 17? É a pressão que o mundo exerce sobre os nossos filhos. E a igreja foi chamada para ser luz e sal da terra. Se eu não fizer, eu vou ser discriminado, excluído. É assim ou não é? Então, para não ser excluído, eu fico meio barro e meio tijolo. Eu não sou que nem Daniel. Quando é para ajoelhar, eu fico em pé. Eu ajoelho só com um joelho. E a metade eu fico de pé. Se perguntar, está ajoelhado, eu dobro o outro.
Se falar está de pé, eu fico de pé. É tomar a forma do sistema. Você não foi chamado para viver dessa maneira. A igreja não foi chamada para viver dessa maneira. Amém. Mas, porém, eu não posso provocar essa perseguição. 1 Pedro 2,20. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pedro estava encorajando a igreja perseguida a não desistir de se plantar, de se firmar na verdade. Mas se ela for perseguida por mostrar-se rebelde e desobediência a Deus e às autoridades, a perseguição vai ser merecida. Não sei quem me mostrou um vídeo essa semana, eu acho que era uma autoridade religiosa, que dois policiais civis chegaram até a casa dele para dar uma ordem de despejo. Porque ele parou de pagar o aluguel. E ele repreendia Satanás. Aí um dos civis falava assim, eu acho que era o irmão, falava, meu irmão, isso não tem nada a ver com Satanás. Isso tem a ver em você dar um bom testemunho. E ele falava assim, eu te repreendo, Satanás, você não tem autoridade para falar assim comigo. Essa é uma perseguição? É uma perseguição provocada. Nós precisamos entender essas coisas, gente. Não troca o pneu do carro. O pneu fica igual a mim. Aí você vai andar na 95. Que Deus te guarde e te proteja. Aí o pneu fura, estraga. Aí você liga para mim, para o pastor Márcio, para quem você quiser, ora por mim porque eu estou passando por luta. O diabo não quer me deixar chegar no trabalho. Isso é uma perseguição provocada, gente. Nós precisamos ter entendimento dessas coisas. A gente sofre aquilo que não precisa sofrer. Gálatas 6,7. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando aonde? As sementes do mal. E logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Não estou satisfeito com aquilo que eu estou colhendo. Não estou satisfeito com o meu resultado. Presta atenção na tua semente. Eu vou orar, vou jejuar. Bênção. Mas se você não mudar a semente, você vai continuar colhendo as mesmas coisas. Aí você fala, Deus, por que as coisas não estão mudando? Porque você precisa mudar a semente. Você precisa mudar a semente da atitude para poder colher um resultado diferente. É muito prático, o evangelho é muito prático. Não espere um anjo descer do céu e falar assim, faça isso, meu filho. Já está tudo aqui. Abra o livro da vida. E ele vai te ensinar como ser um bom marido, como o teu casamento. Por que eu passo luto no casamento? Eu não, graças a Deus. Nem você que está aqui. Mas por que o casamento tem dificuldades? Porque semeia-se mal e se quer colher uma boa colheita. Não funciona. Você trata mal a madame o dia todo. Aí, chega num determinado momento do dia que você quer colher. Eu não preciso nem concluir isso. Segundo lugar, existe uma perseguição que nós devemos evitar. E sabe quem pode evitar essa perseguição? Só você. Deus, não. É você que deve evitar de semear mal para poder colher mal.
Você tem a opção de escolher a semente, mas você é obrigado a colher aquilo que você semeou. Então, isso eu devo evitar. E eu preciso de sabedoria para fazer isso. Segundo lugar, existe uma perseguição que nós iremos passar. Essa não tem para onde correr. Não precisamos buscar a perseguição. Não precisamos. Ela naturalmente acontecerá. Ela pode acontecer em casa, no trabalho, na escola, na igreja, aonde você for. Porque quando você acende uma luz, a luz incomoda. Quem vive nas trevas, quando você acende uma luz, essa luz naturalmente incomoda os olhos. Então, existe uma perseguição que nós iremos passar. Eu lembro que no começo da minha conversão, a primeira perseguição às vezes é dentro de casa. A casa pode ajudar ou a casa atrapalha. Aí você fala assim, por que eu estou colhendo esse resultado? Presta atenção que você está semeando em casa. Talvez você vai ter que mudar a semente para poder ter uma colheita diferente. É ou não é? Então, a primeira perseguição foi dentro da minha casa. Antes eu ia para a balada. E tal, aquela história que você já conhece. Agora não, na sexta-feira no sábado eu ficava em casa. E minha mãe falou assim, tem alguma coisa errada com você. 18 anos, você fica meio bobo. Aí um dia eu falei para minha mãe assim, mãe, quando eu ia para a balada e deixava a senhora acordada a noite toda, parece que a senhora estava feliz. Agora, que aos poucos o Senhor está mudando minha vida, a senhora está preocupada com isso daí? Você está ficando doido, menina? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma perseguição. Jesus fala assim que as maiores perseguições, elas acontecem aonde? Dentro de casa, nas pessoas próximas. E você precisa ter graça. Naquele momento não tinha muita graça para tratar essas coisas. Aí mandavam onde nem Jesus manda, sabe? As pessoas para lá. No trabalho, você quer ser um trabalhador fiel? Deve ser um trabalhador fiel. Alguém que não fica enrolando no telefone. Como Deus fala, né? Sai do telefone. Você não trabalha com marketing. Você trabalha com as mãos. Larga esse telefone para lá. Não roube teu patrão. Ele não te paga para você ficar vendo rede social. Sai dele. Mas aquele que fala assim, aquele que quer trabalhar, aquele que está ali, porque entende que ele precisa ganhar o ganha-pão e precisa produzir para que o patrão dele também venha ganhar o ganha-pão, esse cara trabalha, esse cara ele tem compromisso com horário, ele tem compromisso com produção, ele tem compromisso com qualidade. Não é um cara que, deixa esse negócio assim tá bom. Não é, discípulo ele tem compromisso com essas coisas. Você quer ser um bem-aventurado? É preciso entrar esse negócio no nosso coração. E essa pessoa que trabalha dessa maneira, que age dessa maneira, incomoda. Porque aquela pessoa que quer sair meia hora antes, vê o outro ficar até o horário que tem que ficar, já começa um mutim na empresa. É ou não é? Esse cara quer aparecer. Então a perseguição ela vai acontecer. Até mesmo na igreja acontece isso. Alguém se converte. Porque existe uma diferença entre vir para a igreja e outra diferença de se converter. São duas coisas diferentes. Eu posso estar na igreja há 20, 30 anos. A conversão é outra história, totalmente diferente. A salvação, cheguei, é sua. Mas a partir desse, ela é instantânea e imediata. Você já foi salvo. Agora, a conversão, a santificação, é um processo. Então, eu posso estar na igreja há 20 anos e continuar pensando, falando e agindo da mesma maneira. Eu posso estar na igreja há 2 meses e ser uma pessoa convertida, totalmente transformada. Aleluia. Essa pessoa incomoda. Quem é esse crente novo? Que quer me dar, que quer pregar para mim depois de 20 anos na igreja? Que quer me ensinar como devo tratar minha esposa? Que quer me ensinar como tratar e disciplinar meus filhos? Que com amor fala assim, vamos orar, meu irmão. Que com amor fala assim, não deixa de faltar o grupo na semana, tem sido tão bom. Quem é esse
cara, já tenho 20 anos de grupo, sei o que dá certo, o que dá errado, já sei quando começa, quando termina, quando atrai, já sei tudo de grupo, sei as 3 apostilas, o que não funciona, sei de tudo, sei tudo. Eu já sei de tudo. Mas o novo, que está apaixonado por Jesus, quer novo, quer estar com os irmãos, quer compartilhar, ele se prepara para estar naquele momento. Não fica criando uma agenda paralela para fazer, hoje eu me atrasei, cheguei cansado. O convertido, aquele que está apaixonado por Jesus, não fica dando essas histórias. Você quer ser bem-aventurado? Amém. Isso tem que entrar no nosso coração. Amém. Não pode ser só uma informação. Não se surpreenda, nem se irrite se você for perseguido por causa da justiça de Jesus. Desde o primeiro servo, Jó, o primeiro que decidiu ser um homem justo na terra, Satanás fala assim, você viu esse cara que quer aparecer? E Deus fala assim, eu vejo Jó, ele é um homem justo, ele é um homem íntegro, ele é um crente que se desvia do mal. Do Oriente, ele é um exemplo. E Satanás fala assim, deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele não muda o comportamento dele. E Deus fala assim, pode tocar. Em tudo que ele tem. Mas na vida dele, não, porque eu guardo ele. Aleluia. E aconteceu isso na vida de Jó. E quando Jó, cara, para mim, a maior tragédia da Bíblia depois da crucificação de Cristo está aqui. Imagina, Jó perdeu 7 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu tudo em se fosse assim um processo de 15 anos, mas em um dia. Esse homem, depois de receber todas essas tragédias, ele fala assim, louvado seja o nome, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o que reina. Aleluia. E a partir daí, Caim vai fazer um sacrifício e o irmão também vai fazer outro sacrifício. O sacrifício da luz, aquele que quer agradar a Deus, sem se preocupar se agrada aos homens, incomoda, isso incomoda. E o próprio irmão se levanta contra. E a partir daí você vê os profetas passando por isso, você vê todos que desejaram viver piamente passando pela perseguição. Tá certo? E veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 10, 16. Eis que eu os envio como? Fala, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha. Para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas. A perseguição faz parte da vida do discípulo, não é uma surpreendente exceção. Não é uma exceção, ela faz parte da vida. Vivemos em uma geração despreparada para lidar com o sofrimento. É muito difícil, nós vivemos um momento muito complicado. Se você falar uma palavra que a pessoa não gostar, vai saber o que vai acontecer. Passou por uma dificuldade pequena, o mundo está desabando. Por quê? Porque nós estamos despreparados para viver perseguição e sofrimento. Se viesse uma perseguição, existe uma perseguição hoje sobre a igreja. Qual que é a perseguição? Tudo é muito fácil. A perseguição hoje é você não ser perseguido por nada, você faz o que você quiser. Essa é a perseguição que nós estamos vivendo hoje. A perseguição da igreja primitiva eles eram perseguidos para não fazer. Agora a perseguição pode fazer o que você quiser. E se viesse uma perseguição sobre a igreja hoje, qual seria o meu comportamento? Eu pergunto isso para mim. Você quer ir para o céu? Amém. Você quer ir para o céu? Amém. Sim.
e você precisa passar pela perseguição. E se manter firme. Jó passou pela perseguição? E como ele chegou do outro lado? Firme. Firme. A igreja vai passar por perseguição. Essa é uma palavra que você não vai sentir um arrepio. Mas ela vai te dar fundamento para você seguir essa jornada. Amém. Você precisa se preparar. Onde que você faz esse preparo? Na academia com o Glauco. Não é isso que eu estou falando. A igreja se prepara aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais seguro que a igreja vai estar nesse momento. Não estamos preparados para viver sobre pressão e sofrimento. Pouco se ensina sobre isso. Pouco se ensina sobre isso, em preparar a igreja para sofrer. Mas é uma verdade que a igreja vai sofrer. Atos 4:1. Olha a primeira igreja. Quer ver o exemplo da primeira igreja? Atos 4:1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. A igreja sempre passou pela sarça ardente da perseguição, porém nunca foi consumida. Pelo contrário, o fogo ardente fazia a igreja mais forte. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro novamente estava falando assim, não é extraordinário sofrer pelo amor de Cristo. Ainda mais que Nero, o imperador Nero, ele era meio tantã. E ele queria de todas as formas paralisar a igreja. Ele queria de todas as formas fazer com que a igreja perdesse a força. Você tem um Nero hoje que te persegue? Tem? Não tem jeito. A igreja sempre vai ter um Nero que está perseguindo ela, que está querendo colocar fogo na obra dela. E o apóstolo Pedro fala assim, por que vocês estão espantados em passarem pelo sofrimento? Jesus já nos alertou. Nós passamos pelo sofrimento como igreja primitiva e agora eu estou alertando a igreja que a igreja vai passar pelas perseguições. Mas não, se você continuar lendo, ele fala assim, fiquem firmes sobre a rocha. Assim como o Senhor nos deu livramento no passado, ele também nos dará livramento hoje. Porque aquele que é perseguido tem uma recompensa. Amém. Observe que Jesus inicia e termina as bem-aventuranças com a promessa de herança do reino. Se você vê a primeira bem-aventurança, que é 5:13, e você vê 5:10, Deus começa e termina essas bem-aventuranças com a promessa do reino de eu vou te dar o reino. Aí eu vou te dar o reino e ele fala assim, no reino tem consolo, no reino tem coração puro, no reino tem misericórdia, no reino tem ver a Deus, no reino tem ser filho de Deus, no reino tem perseguição. E se você aguentar firme na perseguição, eu te darei, eu confirmarei sobre a sua vida o reino de Deus. Então não tem jeito, é isso que nós precisamos entender. Porque existe uma recompensa. Eu vou passar pelas dificuldades, eu vou passar pelas lutas. Qual é o propósito de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Quero ir para o céu. Sim, todos querem ir para o céu. Né? Esse é o benefício da graça de Deus. Mas essa é a promessa da primeira e a última bem-aventurança. As demais promessas das outras bem-aventuranças são aspectos do reino de Deus. Significa dizer, os que são herdeiros em Cristo Jesus participam de todas as bênçãos que há nesse reino. E eu acabei de falar quais são. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Paulo estava citando Isaías 64,
4. Ele estava trazendo que nunca se viu nem se ouviu durante toda a criação um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Essa é a promessa do reino de Deus. Os sentidos naturais não conseguem entender as bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo ora para que a igreja de Éfeso pudesse compreender qual a altura, a profundidade e a largura das bênçãos que Deus tem preparado para o seu povo. Essas bênçãos não se resumem somente para essa vida, pelo contrário, elas se estendem para toda a eternidade. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. O que ele diz? Vinde benditos do meu Pai. Vem o quê? Herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essas promessas de herdar o reino dos céus não é resultado de sofrimento por obras. Já sei, eu vou ter que sofrer. Já ouviu falar que para o pobre ir para o céu, para o discípulo ir para o céu tem que ser pobre? Já ouviu essa história ou não? Tem que ser humilde, então não pode ter nada. Quem falou isso, gente? Mentira. Se você não quiser dar para mim, eu guardo. O Canils tem uma ideia mais ampla, ele fala, eu uso. A graça nos torna herdeiros do reino de Deus. Essa é a maior recompensa que o ser humano pode receber. É a graça de Deus. É a graça de me tornar herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. O metal mais precioso na terra, o que é? O ouro. Lá no céu, o ouro está onde? Na terra. Para você caminhar em cima. Eu luto tanto para ter uma casa boa nessa terra. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se couber no teu bolso, vá em frente. Tem recompensa e nós precisamos entender que essa recompensa, nem tudo vai ser sobre essa terra. Quando você lê os heróis da fé, você vê que esses homens, eles foram perseguidos por causa de Cristo, fecharam a boca dos leões, venceram reinos e foram perseverantes. Homens que a terra não era digna de tê-los, mas eles não receberam toda a promessa que Deus tinha para eles. Porque eles estavam de olho numa terra melhor. Aleluia. Abraão passou por tudo isso porque ele estava construindo a casa dele sobre o alicerce que o arquiteto eterno fez. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Nós estamos de passagem nessa terra. Romanos 8:17. E se somos filhos, você é filho? É uma condição. Amém. Você é um filho? Amém. Amém. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Domingo passado eu falei sobre Estevão. Estevão sofreu por causa de Cristo? Sofreu ou não sofreu? Chegou uma hora que Cristo falou assim, ô Estevão, está complicado aí embaixo, né? Vem para cá. Eu te recebo com honras aqui no céu. Aleluia. Esse dia vai chegar. Aleluia. E é individual, isso não é por atacado, não. Entra a igreja. Não. É pelo nome. Primeiro Deus vai mudar o teu nome. Glória a Deus por isso. Eu vou ter uma recompensa enorme. Tem um novo nome, está na palma da mão dele. Eu nem perguntei para não ficar mais ansioso, né? Só pelo nome eu já sou perseguido nessa terra. Ele vai te chamar pelo nome. E fala, bendito do meu Pai, entra no reino que está preparado desde a fundação. Pai, esse é o meu irmão, tal. É ele que vai te receber. Amém? Quarto lugar, a inexplicável alegria de sofrer por Cristo. Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados o quê? Dignos de sofrer afrontas por esse nome.
Não há alegria no sofrer. Eu, pelo menos, quando passo por dificuldade, eu não fico alegre. Ninguém gosta de sofrer. Gosta? Mesmo assim, sofremos por vários motivos. Você sofre até pelo time de futebol que você torce. Rapaz, eu sofri demais na sexta-feira, André. O meu hit não... eu fiquei muito feliz que foi para a final, mas está me dando só tristeza agora. Nós sofremos por essas... A Bia chegou do meu lado e falou, pastor, larga esse negócio para lá, isso não presta. Eu falei, rapaz, lá está a mulher profeta mesmo. Eu sofrendo por quê? Por causa do hit, meu Deus do céu. E se eles forem campeões, eles vão colocar um anel grande no dedo e eu vou seguir minha vida. Sofremos pelo time de futebol. Quem sofre pelo time de futebol? O Orlando chegou a suspirar. Se sofremos por coisas que são passageiras, o Paysandu não vai entrar no céu. Não vai ter Paysandu Futebol Clube lá. Não vai ter Corinthians, não vai ter Inter, não vai ter nada disso lá. Lá é só uma agremiação, reino dos céus. Amém. Quanto mais devemos nos alegrar quando chamados para participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. 1 Pedro 1,8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. O apóstolo Pedro estava ensinando que em Deus... o apóstolo Pedro estava ensinando que Deus considera a fé dos discípulos de hoje maior do que a daqueles que viram e ouviram Jesus pessoalmente, até mesmo depois da ressurreição. Através da fé, recebemos alegria como um dom de Deus. É um dom de Deus. Você ser feliz não é resultado daquilo que você tem. A felicidade é um dom, fala um dom. Um dom de Deus. Um presente que Deus deu através do Espírito Santo. Salmos, olha o que Davi fala. Salmos 16:11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Em último lugar, a proclamação do Evangelho deve seguir, mesmo em meio à perseguição. A igreja primitiva, novamente. Atos 4:18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. A igreja precisa dar uma resposta quando ela é perseguida. Não na carne, não na força, mas é a resposta em Deus. Quando nós passamos por pressão, nós respondemos como? Se eu passar por pressão, eu fico quietinho para não sofrer retaliação. Não. Esses homens, eles estavam passando por pressão. E estavam sendo ameaçados, eles já tinham apanhado, estavam apanhando de novo. Porque eles anunciavam a verdade, gente. E eles estavam sendo ameaçados pela liderança para que eles ficassem de boca. Esse sistema não quer que você abra a boca. Esse sistema não quer que você abra a boca com teu filho. Esse sistema não quer que você abra a boca com ninguém. Fica calado, não mexe com isso. Mas a igreja de Cristo não foi chamada para ficar de boca fechada. Amém. Nós precisamos, em amor, anunciar a verdade. Amém. Dizer, está errado. Está errado. Depois de serem pressionados. Mas Pedro e João responderam. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em meio à pressão, os apóstolos seguiram anunciando a palavra de Cristo. A pregação faz parte do grande envio de Jesus para fazer discípulos. Por isso, não devemos escolher a estação ou tampouco o terreno. Devemos perseverar semeando a boa semente do reino dos céus. Quando há tempo e afora de tempo. 2 Timóteo 4:2. Pregue o quê? A mensagem. Qual a mensagem? Sã doutrina. A sã doutrina. Timóteo, ele era um adolescente. Que primeiro ele entrou com uma ideia de ficar bombadinho.
E o apóstolo Paulo fala, pode fazer exercício, isso é bom, tem que fazer. Fazer exercício é bom? É ou não é? É, faça exercício. Faça exercício. E ele começou a se voltar às outras coisas. Só que Timóteo tinha um chamado. Você entende o que eu estou falando? Não? E Timóteo estava se perdendo em se cuidar. E Paulo falou assim, Timóteo, você tem um chamado. Deixa eu te lembrar qual é o chamado. Pregue. Pregue. Pregue do seu jeito, com aquilo que você conhece. Seja a mulher samaritana dessa geração. Não fica de boca calada. Você está escutando a verdade? Amém. Você está escutando a verdade? Amém. Você está anunciando essa verdade? Pregue a palavra. Você vem todo domingo aqui para pregar. Eu não venho todo domingo para pregar. Eu venho cultuar o meu Deus. Aleluia. Eu venho adorar o meu Senhor. Eu venho servir o meu Deus juntamente com vocês. E, às vezes, eu também prego. Mas não é o motivo principal pelo qual eu estou aqui. Não é. Porque isso é um chamado para todos nós. Pregue a palavra. A igreja precisa pregar a palavra. Amém. Insista em anunciá-la. Seja no tempo ou fora de tempo. Procure o quê? Convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Estou ensinando, mas vou largar de mão. O cara é cabeção. Quanto tempo Jesus está te ensinando? Eu sei quanto tempo Jesus está me ensinando. E toda vez que ele me ensina com paciência. Às vezes ele... Paciência / o que for necessário. Você quer ensinar a palavra? Amém. Você quer ser um ministro de Deus? Amém. Tem que ser com? Paciência. Tem que ser com? Paciência. Paciência. Por quê? Porque é para animar, para exortar, para levantar e para direcionar. Pregue a palavra com paciência. Pois vai chegar o tempo, e eu creio que esse tempo já chegou, em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Não é o que eu preciso ouvir, não é aquilo que tem que mexer comigo, colocar minha casa em ordem, me fazer ter um coração puro, ser um discípulo de Jesus, me falar, você está errado. Não é isso que as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando, você é feliz. Você merece ser feliz. Deus te deu tudo. Você não precisa entrar pela porta estreita. A graça, ela expande a porta. A graça expande a porta para todos entrarem. É uma porta grande para entrar. Mas para depois trilhar nela, ela vai afunilando. Tem que renunciar. Tem que renunciar, tem que mudar, tem que transformar. Não é, você não vai chegar no céu da mesma maneira que você entrou pela porta da graça. No céu é outra coisa. E a igreja está aqui, para anunciar essas verdades. Para dizer que é necessário mudança. Você vai ser perseguido, mas você não vai estar só nesse processo. Amém. O privilégio de pregar, ensinar, animar, exortar através da palavra vai além de uma oportunidade. Posso ter uma oportunidade para pregar? Faça isso não, querido. Oportunidade para pregar? Os apóstolos, eles não tinham um púlpito. Eles pregavam na corte, eles pregavam nas casas, eles pregavam também no templo, eles pregavam no trabalho, eles pregavam aonde eles estavam, porque eles eram a representação da palavra de Cristo. Aleluia. Quer uma oportunidade para pregar? Vai pregando no teu grupo, vai pregando na tua casa, vai pregando no teu trabalho, vai dando frutos, vai dando frutos, vai dando frutos, vai dando frutos. As pessoas vão ver os frutos e vão falar assim, cara, posso comer desse fruto juntamente com você? Aleluia.
Então, nós não precisamos de um púlpito, nós precisamos que a palavra esteja dentro de nós. Amém. E que ela não seja sufocada no momento da perseguição. É uma necessidade que a igreja tem. Pois, através do verdadeiro ensino que aprendemos como desenvolver um espírito excelente, é através da mensagem de Deus. João Batista teve um forte ministério no ensino. Teve ou não teve um forte ministério no ensino? Jesus foi o the best, el maestro. Aí vinha ele maestro Aleluia. e Maria se assentava aos pés dele. Falei, eu quero escutar ele maestro. E Marta batendo cabeça de um lado para o outro e fala, tanta coisa para ser na vida. E Maria fala, vem cá, mano, senta aqui. O maestro está aqui. Ele está ensinando palavras de vida. Guarda isso no teu coração. Jesus, ele continua sendo um maestro e ele quer te ensinar. Os apóstolos se dedicavam à palavra. A igreja foi crescendo e quiseram tirar os apóstolos do ensino. Os apóstolos falaram, não, gente, vamos levantar outras pessoas. Que outros irmãos se levantem para fazer a obra. E nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Agora chegou a nossa vez. A igreja, chegou a vez da igreja proclamar essa doutrina. Há tempo e afora, com a igreja grande. Prega a palavra. Não prega para o resultado. Prega porque você foi chamado para pregar a sã doutrina. Eu creio que a igreja nunca diminui, ela sempre... Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Eu creio. Aleluia. Mas quando as coisas estiverem grandes, a gente vai ter esse mesmo coração? Ou a gente vai ter que adaptar a palavra, diluir a palavra para agradar o povo? Pregue a palavra. Aqueles que são filhos do reino, eles vão querer a sã doutrina. Eles vão ser os berianos dessa geração. Eles não vão se conformar com menos do que a palavra promete. Amém. Conclusão. Jesus está ensinando através das bem-aventuranças que o homem precisa passar por uma completa mudança de mentalidade para poder receber o quê? O reino dos céus. Mateus 5:10. Bem-aventurados os por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram ou que viveram antes de vocês. A gente vai ser ministrado pela Santa Ceia. Jonas, a gente vai ter a ministração da ceia e depois os meninos do louvor podem vir para cá. Pastor Márcio, você pode nos abençoar com a ministração da Santa Ceia? Que Deus nos abençoe e guarde essa semente no nosso coração e a igreja segue em frente em nome de Jesus. Amém?